o homem não pode colocar as mãos, aonde a medicina não pode colocar as mãos. Papai querido, a última palavra quem dá o Senhor. Dê uma ordem, Senhor, nesta noite. Dê uma ordem, Senhor, à tua igreja nesta noite, que o teu povo possa se levantar, marchar, Senhor, em direção ao Senhor. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de ti, tira, arranca, Senhor, das nossas vidas nesta noite. Pai, que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. Papai, tudo aquilo que tem, meu Pai, tomado o Senhor como prioridade de nossas vidas, nos nossos lares, arranca, Senhor, mas nos faz, Senhor, puros como o Senhor, nos santifica, limpa a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Imperfeitos somos, pecadores somos, mas o Senhor veio para salvar a tua igreja, para lavar, para remir, para redimir o teu povo. Pai, eu te peço nesta noite, continua abençoando, Senhor, leva o livramento sobre os nossos lares nesta noite, guarda a nossa casa, faz de milagre acontecer, operando o Senhor. Ninguém pode impedir, nós cremos na nossa vitória em nome de Jesus, amém? Senta glorificando o nome do Senhor. Vamos louvar o Indapa, número 15, em nome de Jesus, amém, irmãos? É um hino conhecido e bem animado, né? Então nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Ó, com cego andei E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressando fugi, em Jesus me escondi e seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Vamos lá, igreja. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em
Mais uma vez, só a igreja. Foi na cruz. Teus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. 28, igreja. Vamos louvar o 28, amém? Glória a Jesus. Santo és o nome do Senhor. Andas carregado. Isso. Sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti, Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. (212), amém, irmãos? Glória a Jesus. Presbítero Reviews, já prepara uma palavra introdutória, amém? Assim que a gente terminar, o irmão estará com a oportunidade. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcança. Vamos lá, igreja. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me guardar.
vacilantes. Quando atacam outros, a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Vamos lá? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se herida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. As palmas bem forte louvam e exaltam os nomes do Senhor, amém? Presbítero Revils está com a oportunidade, está ministrando a palavra introdutória e fazer uma oração com a igreja. Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Você pode colocar sobre seus pés, por gentileza? Abra a sua Bíblia, você que trouxe, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. Perdão, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Amém? Todos encontraram? Já está projetado ali, eu vou ler, a igreja apenas acompanha, amém? Eu vou ler na minha versão, você fica à vontade para ler na sua versão ou acompanhar no telão. Diz assim a Bíblia: Jesus chama os seus discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então vocês e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe
que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Então eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Toma o seu assento. Pode se assentar. Eu quero ser bem breve aqui nas minhas palavras. Esse texto é um texto bastante conhecido, um texto bastante pregado. E eu quero aqui em 2 minutos deixar uma palavra profética para o seu coração. Eu quero te dizer nesta noite que um dia de frustração, uma semana, um mês ou até um ano de frustração, isso não vai invalidar os planos, projetos de Deus para a minha e para a tua vida. Você crê nessa palavra? Todos nós temos um dia ruim, uma semana, um mês ou até mesmo um ano, mas isso não anula aquilo que Deus já determinou para a nossa vida. E o que Deus determinou para mim e para a tua vida é um final feliz, um final de vitória e de conquista para a glória de Deus. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que Pedro, esse texto é bastante pregado, e nós vamos ver muitos pregadores dizer que Pedro estava cansado, fadigado, já estava disposto a largar tudo. E é bem verdade, você pode contextualizar desta maneira, mas eu analisando esse texto, Deus me deu uma outra visão de Pedro, porque quando eu paro para pensar, pastora Cássio, quando nós estamos dispostos a largar tudo, a abandonar, a deixar, nós não lavamos, nós simplesmente juntamos, jogamos fora e não queremos mais saber. Se Pedro estava lavando as redes, eu imagino que Pedro estava dizendo assim, ó, hoje não deu certo, mas eu vou lavar as redes, porque amanhã eu vou tentar mais uma vez, louvado seja Deus. Então nessa noite eu venho liberar essa palavra profética para a tua vida. Não importa o que tenha dado errado, tente mais uma vez, faça mais uma oração, faça mais um jejum, mais uma campanha, ore uma vez mais, porque Deus está vendo o seu esforço, louvado seja o nome de Jesus. Deus está vendo o seu esforço. Pedro estava lavando as redes, eu fico imaginando Deus pensando dentro da mente de Pedro. Ele está lavando, ele está acreditando que amanhã tem milagre, que amanhã tem providência. Ele está crendo que algo ainda vai acontecer. Ele está acreditando que não é o fim. E Deus honra a nossa fé. Deus honra a sua fé. Então que nessa noite, saia daqui com o seu coração cheio de fé, dizendo, Deus, hoje pode não ter dado certo, mas eu não vou jogar a minha rede fora, eu vou lavar, eu vou tirar os matos, os entulhos, os lixos que vieram nela, aquela bagunça que vieram na rede, não veio peixe, mas eu vou tirar aquilo que esteja me atrapalhando, e amanhã eu vou voltar e vou lançar a rede. Mas o que me chama a atenção, eu finalizo as minhas palavras, porque nós fazemos um plano, a Bíblia diz assim, ó, que o homem faz planos, mas a resposta, ela vem da boca de Deus. Pedro tinha um plano de voltar no dia seguinte e lançar as redes, mas Jesus tinha um plano, era para o mesmo dia. Você entendeu o que eu estou dizendo nessa noite? Talvez o seu plano seja para daqui uma semana, um mês. E Deus está dizendo assim, ó, mas o que eu tenho, o milagre que eu tenho para fazer na sua vida é hoje. E Deus chama Pedro e fala assim, ó, vai para o fundo, vai mais a fundo. Deus está dizendo assim, ó, afasta um pouco da terra. Sabe o que eu fico pensando? Muitas vezes nós estamos muito arraigados, muito apegados às coisas da terra, às coisas que são visíveis, às coisas que são palpáveis, às promessas do homem. Ah, mas foi o político, foi a autoridade, fulano de tal que disse. Desapega um pouco da terra, vai mais um pouco a fundo, vai mais para o meio do mar. E a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, vai para o meio do mar e lança as redes. E Pedro fala assim, ó, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas porque o Senhor está mandando, assim eu farei. Então seja obediente à voz de Deus, lance a rede mais uma vez, porque tem milagre, tem colheita, tem providência de Deus para mim e para a tua vida. E eu vou te pedir, se coloque de pé mais uma vez, vamos fazer a Deus mais uma oração, já agradecendo pelo milagre, pela vitória, pela conquista. Senhor Deus e Pai que estás no céu,
Deus, mais uma vez nós te louvamos, agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Deus, é a tua graça, o teu favor imerecido, Deus, que nos mantém de pé. Nós estamos aqui com o coração alegre, Deus, com o coração radiante, agradecido, Deus, pela vida, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela família, pela saúde, pela igreja a qual nós congregamos, pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos pastores. Deus, toma a primazia desse culto. Deus, que seja um culto diferente. Deus, que o teu Espírito Santo venha mover mais uma vez, que haja cura, transformação, que haja salvação de almas, batismo com o Espírito Santo. Deus, que seja uma noite de portas abertas, de milagres. Deus, que haja cura física. Deus, em nome de Jesus, tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que o inimigo venha tentar, Deus, fazer nesta noite. Nós já repreendemos, Deus, e cremos que o Senhor está como sempre esteve, Deus, no controle, Deus, das nossas vidas, Deus, e nós já te louvamos, Deus, agradecidos, certo da vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Eu quero dar mais uma oportunidade para o irmão Henrique louvar o nome do Senhor. Logo após o irmão Henrique vai ser o irmão Davi com a saudação, amém? Vamos receber o servo de Deus com palmas, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita felicidade estar aqui representando a minha cidade, São Luís do Maranhão, e em primeiro lugar agradecer a Deus por essa oportunidade. Em segundo lugar, agradecer à igreja que foi acolhedora de nós, policiais que viemos de outros estados para fazer um teste aqui na Força Nacional. E o nosso Deus, Ele é fiel, é fiel. Todos que estamos aqui já sabemos que passamos desse teste, amém? Passamos, falta sair a ata oficial, mas pelo que nós já temos, que fizemos, nós sabemos que passamos. E o nosso Deus é fiel. Eu quero deixar aqui uma passagem bíblica, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nosso Deus é fiel, meu irmão. E por isso nós viemos aqui agradecer. Gratidão é a palavra que sai do nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu só quero adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer,
mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais que uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Cante comigo, igreja. Eu só quero adorar, e se eu não adorar, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais que uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia! Ele nos deu a salvação. Aleluia! Senhor Jesus é tudo para nós. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais que uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Jesus me deu. Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Quantos veio adorar o nome do Senhor? Glorifique ao Senhor. O irmão Davi está com oportunidade de saudação. Vamos receber o servo de Deus com palmas, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor está na casa, continue glorificando. Jordan, prepara um louvor, tá? Para você louvar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda exaltação e todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Eu quero abraçar e cumprimentar a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor. Meus irmãos, domingo nós estivemos aqui para pedir e hoje nós estamos aqui para agradecer. Glória a Deus. Quero parabenizar essa igreja. Eu saí daqui avivado, eu saí daqui cheio do Espírito Santo. Está de parabéns à igreja que prega dentro da palavra de Deus, não inventa. Pastor, parabéns, que Deus lhe abençoe, que Deus possa lhe honrar a cada dia e honrar cada membro dessa igreja. Eu gostaria de deixar aqui apenas um versículo para a nossa meditação. Fica lá no livro de Salmos, lá no capítulo 20 e no versículo número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida.
Eu vim do Ceará, mês de março eu estava aqui e fui reprovado. Fiquei muito triste, mas Deus sabe de todas as coisas. Os nossos planos não é muitas vezes o plano de Deus. O nosso melhor muitas vezes não é na hora que a gente quer. Os planos de Deus sim é o melhor para todos nós. Se você, meu irmão, está pedindo algo e ainda não chegou, não te preocupas, meu irmão, que a hora vai chegar. Assim como a minha hora chegou e a hora de todos os nossos irmãos que aqui está representando vários estados do Brasil, a tua hora também vai chegar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Confia no Senhor que Ele pode todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Os irmãos estão felizes com Jesus, irmãos? Deus vai te dar a vitória, ou melhor, já te deu a vitória em nome de Jesus, amém? O Jordan está com oportunidade, está louvando o nome do Senhor. Vamos receber o servo de Deus com palmas em nome de Jesus, amém? Continue glorificando, exaltando. O Senhor vai cuidando da sua casa, da sua família. E grande será o poder de Deus sobre a sua casa, no nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu te ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada teme, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Somente tu é fiel, Senhor, pois tu és fiel, Senhor,
assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aplauda o Senhor, igreja, porque somente Ele é fiel, amém. Glória a Deus, amém? Mais uma vez as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou dar a oportunidade para o evangelista Felipe, vai estar louvando conosco. Hoje ele veio adorar conosco, amém, irmãos? Você pode louvar a Deus pela vida dele, com palmas, em nome de Jesus. Sempre que a gente precisa. Eu falei, Felipe, vai lá hoje me ajudar, e ele veio. Ele é uma bênção. Você acha que o Felipe é uma bênção ou não é, irmãos? Ele é uma bênção, então ele está com a oportunidade. Receba mais uma vez ele com palmas em nome de Jesus, amém? Aleluia, amém, irmãos? Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor Jesus nessa noite, dá glória a Deus. Motivo de muita alegria de estar aqui mais uma vez, reunidos com os irmãos, para podermos juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus, amém? Quem crê que é noite de milagre? Aleluia, louvado. Diga para o irmão que está do seu lado: esta noite, tu não sairás daqui sem tomar posse do teu milagre. Minha alma
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Diga pra ele assim, ó. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Só quem tem motivo pra adorar a Ele. Tu és digno de tudo. Nós te adoramos. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. E tua é a glória. Levante a tua mão e declare: te exaltamos, e te exaltamos. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Te exaltamos. E te exaltamos. Declare: nós te exaltamos e te exaltamos, Senhor. Quem já sentiu a presença dele nessa noite? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Qual o nome dele? Seu nome é Jeová Jireh, e nas provas de novo. Quem crê, quem crê? Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Das provas de novo. eu creio em ti. E eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Das provas de Ele não novo. provei. Eu creio em Declara assim, ó. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Diga pra ele: o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria da tua casa sem ele? Levante a sua mão pra gente finalizar nessa noite. Levante a sua mão mais alto que você puder. E declare bem alto. E breve vamos terminar. E pra sempre descansar, igreja.
essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, as palmas bem fortes louvam e exaltam o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero chamar o pastor Everton, vai estar ministrando a palavra esta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Dessa vez deu certo, né, pastor Everton? Graças a Jesus. A gente sabe que o pastor Everton trabalha, chega tarde, mora um pouquinho longe, mas hoje o Senhor aprove dele estar conosco. O servo de Deus está com saudade de ouvir a palavra através da vida dele, que ele é uma bênção do Senhor. Deus continue te usando, te abençoando você, sua casa e toda a sua família. Vamos receber ele mais uma vez com palmas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Por isso que nós estamos aqui na presença de Deus, louvando, exaltando a esse Deus que tudo pode, que tudo faz. E o nosso Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. E Ele continua fazendo milagre, Ele continua operando maravilhas. E eu ainda creio no poder da oração. Amém? Eu ainda creio no poder do jejum, eu ainda creio no poder da palavra, porque a ciência pode se multiplicar, tudo pode mudar nessa terra, mas nada se compara ao poder de Deus na vida de um crente, orando e pedindo a Ele misericórdia, amém? Glória a Deus. Fiquem em pé, por favor, irmãos. Vamos ler alguns versículos da palavra no livro do 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, até o versículo de número 5. Graças a Deus. Amém? Diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, veio a palavra do Senhor a Elias: sai daqui, vai para o leste, esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Amém? E o versículo 7, para fechar aqui, diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Diz amém? Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, por estar aqui na tua casa, na tua presença. Queremos que o Senhor continue nos abençoando, nos alcançando com a sua graça e com a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu sou muito fã da oração, porque toda vez que a gente lê na Bíblia que alguém orou, pastor, e Deus respondeu, a gente se alegra e a nossa fé aumenta, porque a gente sabe que a única forma de falar com Deus é através da oração, é através do jejum, né? O jejum é uma oração sem palavras. Quando você jejua, você está falando com Deus sem dizer nada, mas quando você ora, você esteja de joelho, esteja andando. E quando a gente está orando, irmãos, quando a palavra do Senhor diz para a gente orar e vigiar, é porque a gente tem que estar o tempo todo em oração,
ligado no trono de Deus. Para você orar, você não precisa estar de joelho 24 horas, mas você pode estar dentro do ônibus orando, você pode estar dirigindo, orando, você pode estar até deitado na sua cama, mas você pode estar orando, falando com Deus, e pode ter certeza que Deus não resiste à oração, porque quando alguém ora aqui, a oração vai para o céu. E o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. Olha só, eu quero alegrar o teu coração nessa noite, porque às vezes a gente fala bem assim: mas Deus não está ouvindo a minha oração. Deus pode até não ter respondido, mas Ele está ouvindo a sua oração. Deus pode até não ter dito um sim e nem um não, mas Ele está ouvindo a sua oração. E eu quero dizer para você o seguinte: o silêncio de Deus também é uma resposta, o não de Deus também é uma resposta, mas a Bíblia diz que se você insistir, bater na porta, a porta vai se abrir e o milagre vai acontecer na sua vida. E eu quero que você alegre o seu coração nessa noite, porque a gente, quando lê a história de Elias, fala assim: é fácil, porque Elias era um profeta. Elias era um homem que Deus falava com ele face a face, mas agora nós temos mais acesso do que naquela época, porque Jesus veio, morreu, o véu do templo se rasgou e agora nós temos livre acesso para falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. E o apóstolo Tiago diz assim: olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Glória a Deus. Quando a gente trata da história de Elias, a gente vai lembrar que o povo de Israel, a tribo de Israel se dividiu em duas. Um lado foi para o norte, outro lado foi para o sul, e aqui Elias está no norte, diante de um rei idólatra. E quem era este rei? Este rei era Acabe, o 8º rei de Israel. Ele era um homem idólatra, ele era um homem que adorava Baal. Ele trouxe Baal para dentro do centro da adoração do povo de Israel, e não era por obstante que ele achou pouco, ele foi lá e pegou uma mulher dos Sidônios, lá a filha do rei dos Sidônios, chamada Jezabel, e trouxe para ser sua esposa, fazendo aliança política. E quem era Jezabel? Jezabel era uma sacerdotisa que adorava Astarote, que adorava um pedaço de toco. E aí vem Acabe e declara lá para Israel: agora nós vamos adorar diante de um toco, e agora nós vamos adorar Baal. Quem era Baal? Baal era o Deus da chuva, era o Deus da colheita. Quem era Astarote? Era a deusa da fertilidade, era a deusa que iria dar ao povo de Israel a fertilidade para procriar filhos, e assim eles adoravam um e adoravam o outro. Mas se manifestou um homem por nome de Elias, cujo nome significa só o Senhor é Deus. E aí toda vez que alguém chamava Elias, eles tinham que dizer: só o Senhor é Deus. Mas que Senhor é esse? Porque a Bíblia diz que há 2 senhores no céu, e tem um no céu e tem outro por aí, eu não sei onde que ele está, mas nessa noite nós estamos adorando o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que virá buscar a sua igreja, aquele que vem montado no cavalo branco, cuja tem uma espada nas mãos para dissipar todo inimigo que vem contra nossas vidas. E aí, amados, o povo de Israel está adorando Baal, e Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da colheita, é o Deus da chuva. Mas aí, amados, chega Elias e diz bem assim: olha, não vai chover aqui senão segundo a minha palavra. Sabe por que Elias falou isso? Porque Elias orou. Elias falou com Deus o tempo todo.
Elias não chegou do nada e profetizou, não, eu vou profetizar aqui, vai acontecer e está tudo certo. Não, Elias começou a falar com Deus. Eu creio que Elias orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Deus, eu quero que o Senhor não manda chuva, porque este povo vai ter que ver a sua glória. As pessoas que estão à minha e à sua volta vão ter que ver a glória de Deus se manifestar na minha e na sua vida, porque nós somos um povo escolhido por Deus. Nós podemos estar no meio de idólatras, podemos estar no meio de pessoas que não adoram o mesmo Deus que nós, mas nós seremos diferentes em tudo que nós fizermos, porque Deus está na minha e na sua vida. E veja o poder da oração. Elias ora, e ele ora, e de repente ele chega para Acabe e diz bem assim: olha, não vai chover, segundo a minha palavra. E Acabe talvez olha para Elias e pensa, mas quem manda a chuva é Baal. E Elias diz, não, quem manda a chuva é o Deus Todo-Poderoso. Não, mas quem faz a gente colher os frutos, quem faz a erva nascer e brotar, é Baal. E Elias diz, não vai ter nem orvalho e não vai ter nem chuva, segundo a minha palavra. O crente é que manda nessa terra. Se você orar na sua casa, nada vai poder abater a sua fé, porque quem manda na sua casa é Deus, quem manda na sua rua é Deus, quem manda no seu bairro é Deus, quem manda na sua cidade é Deus, quem manda no Brasil é Deus, é Ele quem manda aqui. É por isso, amados, que quando a gente lê a história de Elias, o homem que orou, o homem que profetizou e disse que não ia cair nem orvalho. Sabe o que é o orvalho? O orvalho é aquela neblina, né? Aquela gotinha de água que quando a gente acorda pela manhã e a gente vê assim tudo parecendo que tem fumaça, aquilo ali é o orvalho. A terra evapora a água e ela fica pairando no ar. E Elias disse, nem orvalho vai ter, porque Deus está falando que não vai ter orvalho nem chuva. Às vezes, se você está lá na sua casa, no seu trabalho, passando por um problema, passando por alguma dificuldade, e eu quero dizer para você o seguinte, quem manda lá no seu trabalho é Deus. Se você orar, Deus vai mudar o interior da sua vida naquele lugar. Talvez você está passando um problema na sua casa, na sua família, mas eu quero dizer para você, quem manda na sua família, quem manda na sua casa é Deus. Eu conheci uma irmã, congregou com a gente no interior de Minas Gerais, e o marido dela, pastor, ficava com um facão na porta para ela não ir para a igreja. O marido dela era tão terrível que ele ficava com um facão na porta, que você não vai passar, você não vai para o culto. Ela tentava dar a volta, ele ia para outra porta. Congregava com a gente lá. E ela só chegava no culto chorando. E ela passava por baixo do facão ali, dava um jeito de passar por ele e ir embora para o culto com a filha dela. E chegava no culto, ficava cultuando a Deus, chorando. E toda vez que ela pegava o microfone, ela chorava e contava: irmãos, ore por mim porque a luta é grande. E teve um dia que ela chegou para mim, pastor, e pediu ajuda em oração. Eu falei: eita, não vai prestar não, porque eu vou orar. E eu comecei a subir um monte, comecei a orar. E a minha oração era o seguinte: Deus, o Senhor vai pegar aquele homem para mim e vai conversar com ele. A minha oração era essa. Irmãos, quando a gente ora, Deus age. Deus age, não tem como não agir. E eu falava: Deus, Rabantu Ketébia, o Senhor vai falar com aquele homem, Deus. A tua serva está vindo para o templo te adorar. Uma mulher que servia a igreja de manhã, quando ela podia, ela estava na igreja de manhã nas consagrações. Quando ela dirigiu o culto de libertação, ela estava no culto de domingo. E eu falava: Deus, o Senhor vai falar com aquele homem. E eu comecei a frequentar a casa deles e falava com ele meio fechadão comigo. Eu ia conversando devagar e fui. E eu batia e quando ele me recebia lá todo educado, mas nas costas, meu filho, ele falava mal.
E eu, Jesus, o Senhor vai falar com esse homem, e o Senhor vai pegar ele para mim e vai chacoalhar ele. Quantos creem no milagre, diz glória a Deus. Amados, e fomos orando. Teve um dia que Deus pegou esse camarada, ele caiu da moto no meio da estrada lá, se esborrachou no chão, não se quebrou todo, porque Deus teve a misericórdia, chegou em casa todo ralado, com a moto quebrada. E aí ela foi falar comigo, eu falei, deixa Deus trabalhar, Deus não vai matar não. E Deus pega ele para mim, Deus pega ele para mim e trata ele para que ele conheça a tua glória. Aí passou mais um tempinho, a pressão do homem foi a 19, foi parar no hospital, no soro, passando mal, e entre a vida e a morte, quem é que ele chama? Fala para chamar o Everton para vir orar por mim. E eu fui lá no hospital orar por ele. E sabe o que aconteceu depois disso? Ele começou a frequentar o templo e aceitou a Cristo como Salvador da sua vida e entregou a vida para Deus. Deus faz através do poder da oração. E deixa eu te trazer aqui para a mensagem. Quando Elias profetiza, e Tiago diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando Tiago diz que Elias era um homem igual a eu, igual a você, que ele tinha pensamentos duvidosos, que ele tinha euforia, que ele tinha ansiedade, que ele também às vezes duvidava se alguma coisa ia dar certo, se alguma coisa ia dar errado. Mas uma coisa Elias tinha e que eu e você temos, é acesso a Deus para falar com Ele qualquer hora do dia ou da noite. Você tem acesso ao trono de Deus nessa noite, para dizer, Deus, eu estou aqui, fala comigo, teu servo ouve. E se Deus não falar, é porque Ele não quer falar, mas que Ele está nos ouvindo, está. E a oração, irmãos, que Elias fez, ele vai e profetiza e diz, não vai mais chover. E aí, quando Elias diz que não vai chover, o engraçado é que quando Deus se manifesta através do poder da oração, a gente acha que aconteceu o milagre, Deus se manifestou e dali para frente vai dar tudo certo agora, né? Aí começa a dar errado de novo. Aí Elias fala que não vai chover, que não vai ter orvalho. Aí Deus fala, não, é isso mesmo que eu vou fazer, mas agora você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui e você vai para o Querite, e vai ficar lá, comendo do que eu te mandar, e bebendo da fonte que está naquele lugar. Eu quero dizer para você o seguinte, quando Deus está na nossa vida, Ele manda para a gente o suficiente, para que a nossa fé permaneça de pé. Deus vai mandar o suficiente para mim e para você, nesta noite, aqui neste lugar. Deus manda Elias para o Querite, e se a gente lê o texto após esses versículos que nós lemos, quando Elias ia se dirigir a Deus, Elias tinha um hábito de falar bem assim, olha Deus, só eu fiquei, mataram os seus profetas, o povo de Israel está adorando Baal, e agora só eu fiquei. Elias achava que ele estava sozinho naquela caminhada. Talvez você ache que você está sozinho nessa caminhada, que você está sozinho nessa luta, que você está sozinho nessa tribulação, mas eu quero dizer para você o seguinte, há muitos milhares de homens de Deus e mulheres de Deus que estão orando por você, que está intercedendo pela sua vida, você não vai perecer porque Deus está contigo. E aí Elias vai para o Querite, e fica lá bebendo do ribeiro, comendo do que os corvos levavam. Alguns dizem que os corvos eram homens que passavam por ali, outros dizem que era o animal, que era ave. Eu prefiro acreditar que era ave, pastor. Eu prefiro acreditar que era o pássaro que pegava a carne
Eu não sei se era no palácio, se era na casa do homem mais rico, e levava para Elias de manhã e levava à tarde. Deus estava dizendo para Elias o seguinte: você profetizou a seca, mas eu vou te sustentar aqui, porque o servo de Deus não morre no meio do deserto. O servo de Deus, quando entra na batalha, não morre no meio da batalha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele vai na frente da batalha, e nós vamos atrás dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e Ele não nos deixa sozinho na batalha. E Elias estava lá no Querite, e sabe, irmãos, a palavra Querite significa corte, significa do tamanho certo. E às vezes a gente acha que não precisa mais orar, não precisa mais buscar, não precisa mais falar com Deus, porque nossa vida está boa demais. Então Elias profetiza e acha que está tudo bem, mas Deus olha para ele e fala: não, você precisa, Elias, passar pelo Querite, para você melhorar como pessoa, para você melhorar como servo, porque eu ainda tenho obras maiores para fazer na sua vida. O que a gente passa, muitas vezes, é para nós melhorarmos como pessoa, é para nós melhorarmos como crente, porque já viu que quando a gente está na bênção, a gente começa a diminuir as orações. Pastor não, né? Que o pastor sempre tem oração. Mas a gente começa a diminuir as orações, a gente começa a diminuir o jejum. Hoje eu vou comer, amanhã eu vou comer, depois vou. E a gente começa a dar uma, flexibilidade. Mas quando a luta está grande, quando os problemas estão grandes, a gente fica sem querer comer, a gente começa a querer jejuar. Nagasura Manturabachai, quando os problemas estão nos apertando, a gente começa a levantar de madrugada e orar. A gente lembra que tem que orar de madrugada. Quando a gente está no problema, a gente começa a pedir oração. A gente lembra que Deus pode fazer maravilhas. E Elias está lá no Querite, Deus fazendo com que Elias fique do tamanho certo. Sabe por quê? Porque Elias tinha emoções, Elias também chorava, Elias também sorria, Elias também se entristecia. E muitas vezes você está triste, você está chorando, mas o Senhor Jesus está aqui nesta noite para te consolar. Jesus está aqui para enxugar as suas lágrimas e dizer o seguinte: as tuas lágrimas não vão cair ao chão, porque eu vou colher cada uma delas. Você pode estar chorando, você pode estar clamando a Deus e achando que Deus não está vendo a sua tristeza, mas nesta noite Deus está aqui para alegrar o teu coração, para aumentar a tua fé e dizer assim: eu vou dar um basta nessa história, eu vou virar este cativeiro. Porque Deus tem poder, irmão, de fazer a escassez se tornar em abundância. Eu fico olhando como Deus fazia na vida de Elias para trazer o povo de volta para a adoração. Tem coisas que Deus faz que é para trazer o povo para a adoração. E a gente às vezes fica sem entender. Por quê? Porque o povo de Israel estava distante de Deus, o rei estava conduzindo o povo para adorar Baal. Elias, ele estava com a sua vida no altar de Deus, mas ele dizia o tempo todo: eu estou sozinho. Aí no capítulo 19, no versículo 18, Deus fala para Elias o seguinte: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Toda vez que você achar que você está sozinho, lembre que tem uma multidão de crentes nessa terra orando por você. Talvez pode não citar o seu nome porque não conhece você, não sabe quem você é, mas tem alguém orando e falando assim: Senhor, visita a tua igreja na face da terra.
Tem alguém orando dizendo: Deus, visita teu povo na face da terra. Deus está visitando seu povo nessa noite. E Elias no Querite, irmãos, comendo pão e bebendo água todos os dias. E às vezes a gente fica perguntando para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Mas você já mudou a pergunta e já começou a perguntar assim: Deus, para que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por aquilo? Porque para que tem um porém de Deus aí, a motivação que nós estamos passando por algo. Quando Deus coloca Elias no Querite para ficar do tamanho certo, depois que o Querite seca, Deus leva Elias para Sarepta. Ele chega lá, todos conhecem a história. Ele vê uma viúva catando cavaco para comer um bolo com o seu filho e morrer. Mas aí Deus disse para aquela viúva, através da boca de Elias novamente: você não vai morrer, ninguém aqui vai morrer, faça para mim, porque Deus está falando que o azeite vai se multiplicar, que a farinha da panela não vai acabar, e nesta noite, aleluia, Deus está falando para mim e para você: não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, o azeite vai transbordar na sua vida, o azeite vai transbordar na sua casa, o azeite vai transbordar, pastor, nessa igreja. Deus vai começar a salvar pessoas aqui através da oração. Aleluia. A nossa missionária convidou o povo para voltar ao ciclo de oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque a oração, missionária, tem poder de remover montanhas. A oração abre porta onde não tem porta. A oração, ela faz o céu se abrir e o céu se fechar, como Elias fez aqui. E amados irmãos, o interessante é que a gente lê a história de Elias e a gente acha muito bonito, porque ele falou que não ia chover e que não ia ter orvalho. Mas aí a gente acha que Elias era um super-homem, que Elias era alguém fora da curva, e era realmente. Mas aí a Bíblia nos consola e diz o seguinte: não, Elias era um homem igual a nós. Se nós orarmos, Deus também vai ouvir. Se nós orarmos, Deus também vai responder. E aí Tiago falou isso, mas aí eu trago uma outra reflexão para os irmãos nessa noite. Quando o próprio Jesus diz assim, em João 14, no versículo 12, João diz o seguinte: digo-vos a verdade, aquele que crê em mim também fará obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Versículo 13, eu a farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora aqui é Jesus falando, que se eu e você crermos, nós faremos obras maiores do que Jesus faz. E aí Pedro, como era um camarada bem ansioso, e era muito enérgico, Pedro tinha algo diferente nele. Eu acredito que Pedro, quando ouve Jesus falar isso, ele mentaliza algo, pastor, eu pensando aqui com a minha mente de pregador, e Pedro mentaliza o seguinte: já que Jesus falou que eu posso fazer algo maior do que ele faz, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, e aonde eu passar, quando o sol bater, a minha sombra vai curar enfermo. E eu creio que Pedro começava a pensar assim: eu vou passar, e quando o sol bater no meu corpo, a minha sombra vai curar enfermo. E assim aconteceu. Para a honra e a glória do Senhor, vai acontecer na minha e na sua vida. Porque Jesus disse que nós poderemos fazer coisas maiores do que Ele fez. E sabe o que acontece, irmão? Porque que
a gente não faz porque a gente ora pouco, porque a gente busca pouco. Mas se nós buscarmos mais um pouquinho, o Senhor vai continuar operando na nossa vida. Porque certa feita eu estava no meio do caminho para chegar no culto. Uma chuva que a gente pegou, irmãos, no meio da estrada no interior de Minas Gerais. O carro era carburado, molhou o carburador, e quem é mecânico, quem sabe que carro carburado, quando molha o carburador, meu amigo, para aquele carro pegar de novo, é uma guerra. E era um Opala 79, e molhou o carburador, o carro entrou dentro da água, molhou, o carro apagou e não pegava. Pessoas passaram lá, tentaram funcionar o carro, não funcionou. E eu no meio da estrada, pastor, querendo ir para chegar na cidade para o culto. Mas eu, crente, acreditando no poder da oração, meus filhos eram pequenos. Aí eu peguei a única roupa do meu filho lá, sequei o carburador, a única que estava seca, que a minha estava molhada. Sequei o carburador, dei na partida e nada do carburador pegar, nada do carro pegar. Mas eu entrei dentro do carro, debrucei no volante. Eu nunca esqueço essa oração. Se eu tivesse feito aquela oração, pedindo para Deus me dar 1 milhão de almas, Ele tinha me dado. Mas eu fiz a oração pelo carro. E eu orei e falei: ó Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu gosto de contar, irmãos, testemunho meus, porque não foi ninguém que me contou, foi eu que vivi. E eu orei e falei: Deus, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Senhor tem o poder de me levar até a cidade, que eu estava no meio da roça, de fazer esse carro funcionar, Deus. Mas era eu e Deus sozinho no carro. Minha esposa estava mais para lá, a outra irmã estava para lá, que estava com a gente. Era eu e Deus dentro do carro falando. E eu fiz aquela oração, e eu lembro de um detalhe que eu falei: Deus, assim como Abraão acreditava que Isaac ia ressurgir das cinzas depois de queimado, eu creio que o Senhor pode fazer esse carro funcionar. Eu saí do volante, fui lá, abri o capô, mexi no distribuidor de novo, dei uma voltinha nele, né? Que ele tem também a questão do ponto. Dei na partida e o Opala funcionou. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas Elias era um homem que tinha as mesmas emoções que nós, tinha medo, tinha dúvidas, tinha fraqueza, sentia cansaço, tinha conflitos internos, ele tinha limitações humanas. Vocês acham que quando Elias estava no Querite, ele não ficou ali lembrando da sua casa, lembrando do seu quarto, lembrando das suas noites quentes, lembrando da comida que ele comia lá na tenda dos profetas? Você acha que Elias não estava lembrando da sua família, dos seus parentes? Elias estava ali, irmão, vivendo um momento difícil, mas Deus estava com ele. E nesses momentos difíceis que você está passando, Deus está com você também, está na sua casa, na sua família. Deus está conosco. Elias sentiu medo, fugiu de Jezabel, ficou desanimado, pediu para morrer, enfrentou solidão e até depressão Elias teve, porque ele estava já não aguentando mais. Mas na hora que você achar que não está dando mais, que você não aguenta mais, é nesse momento, quando você estiver por um fio, você achar: Deus, daqui eu não consigo mais sair, é nesse momento que a palavra diz que o Senhor, Ele é socorro presente na hora da angústia. É nesse momento que Deus vai chegar para salvar você do inimigo. Aí, para finalizar a mensagem, Elias vai até Obed, depois marca para encontrar com Acabe, sobe no Monte Carmelo.
ora a Deus, o fogo desce, consome o holocausto, porque orar para não chover, talvez Acabe pensou, de repente Baal não quer mandar chuva, de repente Baal está chateado com a gente não está adorando direito, Baal não está mandando chuva, isso é conversa de Elias. Mas Elias fala bem assim, não, agora vai ser diferente, eu não quero que manda chuva não, ainda não, eu quero que manda é fogo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele tem poder na água e Ele tem poder no fogo. Ele manda no céu, Ele manda na terra e Ele manda embaixo da terra. Ele manda onde Ele quiser. Se Deus quiser entrar, Ele entra. Se Ele não quiser, Ele não entra. Se Deus quiser sair, Ele sai. Se Deus não quiser sair, Ele não sai, porque Ele é Deus e acabou. Mas Elias pede o povo de Israel e os profetas de Baal fazer o seguinte, clame a Deus aí, quem sabe Ele vai responder a vocês e o fogo vai descer. Mas eles clamaram, e o fogo não desceu. Mas quando Elias vem, conserta o altar do Senhor, e ele ora, e ele faz, e interessante que ele não faz uma oração demorada, ele faz uma oração simples e objetiva. Ele diz, olha Deus, mostra para este povo que Tu és o meu Deus, que Tu és o Deus de Israel, e que o Senhor hoje me escolheu para estar aqui. Então faça Deus descer fogo do céu e consumir o holocausto. E a Bíblia diz que Elias mandou derramar água 3 vezes sobre o holocausto. Para quê, irmãos? A água, para ninguém dizer que Elias tinha usado um truque, e naquela época não tinha gasolina, então ninguém poderia dizer que a água era álcool, que era gasolina, era água. E o fogo desceu, consumiu o holocausto, e a Bíblia diz que o fogo lambeu as pedras e a água. Mas depois que o fogo desce, depois que o fogo consome o holocausto, Jezabel manda um recado para Elias e diz assim, olha Elias, amanhã, a essas horas, eu vou fazer com a sua vida o mesmo que você fez com os profetas de Baal. E Elias, com essa palavra, fugiu para o deserto. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o problema? Qual é a dificuldade que está fazendo você parar ou até mesmo fugir? Porque tem coisas que vêm contra nossas vidas, que a vontade é mesmo de fugir, irmãos, é de sair correndo, é de ir embora, e de não olhar nem para trás, porque o problema é tão grande, e a gente ora e parece que o problema não sai, e parece que a dificuldade não sai, e parece que a vitória não vem. Mas nesta noite, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez a chuva parar, o mesmo Deus que fez o orvalho parar, o mesmo Deus que fez o fogo descer, é o mesmo Deus que vai cuidar do adversário que está tirando a tua paz nesta noite. Deus não quer que você tenha inquietação, Deus não quer que você fique perturbado, Deus não quer que você fique inquieto, Deus não quer que você perca a noite de sono, porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá o sono. Ele quer que você tenha um sono tranquilo, Ele quer que você acorde com um semblante, aleluia, alegre, cantando só o Senhor é Deus. Deus quer te dar vitória nesta noite, Rabachai. A vitória do Senhor está aqui nesta noite. Talvez você já presenciou N milagres, maravilha de Deus, mas tem algo que está tirando a tua paz, e nesta noite Deus está dando um basta. Deus está mandando eu profetizar que basta, porque a partir de hoje o milagre vai acontecer na sua vida. E tem um hino que fala bem assim: hoje o meu milagre vai chegar,
Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, a vitória do Senhor já chegou para você. A vitória do Senhor já chegou para a sua vida. E pode ter certeza, a oração abre portas. E eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite. E nós vamos orar. E vamos entregar na mão de Deus. Porque tudo irmãos, a oração ela abre porta. Teve uma época que eu estava desempregado, muito tempo atrás, e só tinha 2 vagas de emprego na empresa. Irmãos, o trem perturbador é um pai de família ficar desempregado, né? É horrível. Mas eu orei e falei o seguinte: Deus, tem 2 vagas, uma é minha, uma se o cão quiser carregar, quiser fazer o que quiser com ela, pode fazer, agora uma é minha. E eu fui para a entrevista, e era para ficar num setor. Aí quando cheguei na entrevista, já não era naquele setor, era em outro. Eu falei, agora pronto. Mas lá na entrevista, todo preocupado, pai de família, muito tempo atrás, meu filho era pequeno ainda. E eu falava, Deus, aí eu na entrevista, não estava nem prestando atenção no que a psicóloga estava falando. E eu falava, Deus, uma vaga é minha. A outra, se o diabo quiser carregar por quinto dos infernos, pode carregar, mais uma é minha. E aí depois de alguns dias, eu acho 7 dias, 8 dias, quando o telefone tocava, eu corria para perto do telefone. E às vezes não era. Aí quando o telefone tocou um dia, falou assim, aqui é do Carrefour, você foi aprovado na entrevista. E eu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente ora, Deus faz maravilhas. Amém? Vamos orar nessa noite. Eu não sei o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, mas eu quero te animar nessa noite que Elias era homem igual a nós, tinha falhas e emoções igual a nós, mas ele orou e Deus fez o milagre. E eu tenho certeza que você vai orar aí agora e Deus vai fazer o que você está pedindo. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite em Tua presença. Nós sabemos, ó Pai, que somos falhos, que somos pecadores, que somos errantes. Deus, nós sabemos, ó Pai, que a nossa fé naufraga, e quantas vezes, ó Deus, a gente pede misericórdia, sabendo, ó Deus, que a nossa fé está subindo e descendo, e a gente fica sem forças, ó Pai, para confiar, para entregar, meu Deus, em Tuas mãos, e não tirar. Deus, e às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, e às vezes a gente quer resolver da nossa forma, mas o Senhor tem multiformas de resolver problemas, de fazer maravilhas, de operar milagres. Meu Deus, às vezes a gente está pedindo de um jeito, mas o Senhor quer resolver do outro. Então nesta noite eu quero pedir ao Senhor que resolva da maneira que o Senhor achar que deve resolver. Que o Senhor faça arabacanta arabachai, da maneira que o Senhor achar que deve fazer, ó Deus, porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, nós não sabemos como